Boa noite a todos. Saúdo todos os portugueses que hoje manifestaram a sua vontade. Se há uma coisa que os cidadãos não apreciam nas noites eleitorais, é ouvir toda a gente dizer que ganhou. Assim como fizemos uma campanha limpa e pela positiva, devemos manter essa atitude hoje à noite e nos dias que se seguem. Pela nossa parte, é o que faremos, lendo os resultados com entusiasmo, sim, e com autenticidade também. Gostaria, pela minha parte, de destacar 4 pontos sobre a manifestação de vontade dos portugueses no dia de hoje. Primeiro, a coligação Portugal à Frente venceu as eleições. Vencemos-las com clareza e com uma significativa distância em relação ao segundo classificado. Tínhamos perdido as eleições europeias com cerca de 28% dos votos. Vencemos agora as eleições legislativas com cerca de 39% dos votos. Progredimos significativamente, embora não totalmente, na reconciliação com o nosso eleitorado. Este resultado desmente categoricamente os que nos deram, precipitadamente, por acabados ou esgotados. E é muito impressivo se levarmos em conta o que tivemos de fazer nos últimos 4 anos. Grande parte dos quais tivemos de governar em estado de emergência. Foi a primeira vez que uma coligação terminou uma legislatura. Foi a primeira vez creio que desde 1980, que uma coligação se apresentou conjuntamente a eleições depois de ser governo. Mais importante, é a primeira vez, desde há 25 anos, que o chamado espaço AD, à época foi apenas o PSD, consegue renovar um mandato de governo. Agradecemos. Normalmente, a nossa área política é chamada a governar quando a casa está a arder. Agradecemos aos portugueses que nos dê... Agradecemos aos portugueses a oportunidade que nos dão de poder governar em tempo de crescimento. Alguma história na nossa democracia se escreveu hoje e não é atribuível a nenhum de nós, é atribuível aos portugueses. Em segundo lugar, parece também importante dizer que os portugueses quiseram, com total clareza, que o PSD e o CDS sejam governo por mais 4 anos. Mas não nos deram uma maioria absoluta de mandatos. Saberemos ler e respeitar essa dupla circunstância. Isso implica, da parte de todos, um esforço enorme de política responsável, de política de abertura e de política de compromisso.
Estou absolutamente convicto que, da nossa parte, esse espírito responsável, de abertura e de compromisso, que já marcou o diálogo social e a procura de entendimentos em matérias estruturantes para Portugal, estará presente e se reforçará. O povo falou, saberemos certamente honrar aquilo que o povo disse. Em terceiro lugar, gostaria de salientar o seguinte. Nos últimos dias da campanha eleitoral, não foram poucas as vozes, em setores da oposição, a tentar desenhar uma estratégia de obstrução sistemática. Com toda a franqueza, parece-me que o país recusou essas vozes e recusou essa obstrução. Engana-se quem julga que o radicalismo serve para liderar um Estado, um governo ou um país. A diferença entre a coligação e o Partido Socialista andará pelos 7%. Nesse sentido, a derrota do Partido Socialista é inapelável. O resultado socialista fica na casa do que obteve nas eleições europeias, cujas consequências foram as que se conhecem. Mas isso não são contas do nosso rosário. O resultado é o oposto das expectativas que se anunciavam há poucos meses e do pedido expresso de vitória por maioria absoluta do secretário-geral do Partido Socialista. As coisas são o que são. Não é por isso possível tentar transformar uma derrota nas urnas numa espécie de vitória de secretaria. Ou tentar opor uma maioria negativa e de instabilidade a um país que está a viver um momento de recuperação e aspira por mais emprego e mais justiça social. E não merece que o espírito de fação, seja de quem for, se sobreponha ao interesse nacional. Por fim, sabemos que há alterações na relação de forças à esquerda da esquerda. Do ponto de vista democrático, sabemos que o Bloco de Esquerda sai, nesse espectro, melhor do que a CDU. Feito este reconhecimento, convém, no entanto, sublinhar que a larga maioria do Parlamento continua a ser formada pelos partidos do arco da governabilidade. E que a evolução eleitoral desse setor, expressa hoje, não tem nada a ver com o que já vimos acontecer em Espanha ou na Grécia. Tudo indica, aliás, à hora a que vos falo, que o CDS, pela sua parte, estará em condições de, por si ou exequo, ser o terceiro grupo parlamentar logo após o PSD e o PS. Não vale, por isso, a pena apelar a qualquer insurreição. Os portugueses não perdoariam que a sua vontade, expressa democraticamente, fosse desrespeitada. E não compreenderiam que, uma vez apurado o resultado das urnas e distribuídos os seus mandatos, se promovesse qualquer espécie de guerrilha a crédito. É tempo de união e é tempo de construção. É tempo de compromisso e é tempo de equilíbrio.
Queria terminar, naturalmente, por algumas palavras de agradecimento a todos os que foram votar e que quiseram dizer a sua vontade sobre o futuro do país. Aos nossos eleitores que se mobilizaram em grande número para garantir esta vitória. Bem-ajam! Ao Pedro Passos Coelho. No dia 25 de abril, quando iniciámos esta caminhada anunciando a coligação, não eram muitos os que acreditavam que chegaríamos hoje na posição em que chegamos. Tenho orgulho na campanha que fizemos, tal como tenho consciência tranquila do sentido de missão do governo de que faço parte e que é presidido por ti. Gostava de agradecer, em especial, como é natural, a todos os militantes do CDS que se empenharam, a todos os que trabalharam nas estruturas de campanha, que são pessoas, porventura, anónimas ou invisíveis, mas absolutamente decisivas para que chegássemos aqui. E não podendo agradecer a todos, pela minha parte, quero simbolizar esse reconhecimento na diretora adjunta de campanha, que foi a Cecília Meireles. E, por fim, dizer a todos obrigado. Amanhã é dia de trabalho e foi para trabalhar que votaram em nós. Muito obrigado a todos. Boas noites a todos. Quero, em primeiro lugar, dirigir um cumprimento muito caloroso a todos os portugueses que entenderam que era importante votar nestas eleições. Nós estamos a concluir um ciclo político que coincidiu, como todos sabem, com um período de emergência nacional em que todos os portugueses foram chamados, sem exceção, a fazerem sacrifícios grandes para que o país pudesse vencer as dificuldades financeiras, colocar-se num caminho de recuperação da nossa economia e de recuperação do emprego. Creio que foi importante que, no governo que tive a honra de presidir, juntamente com o Dr. Paulo Portas, nós tivéssemos tido a possibilidade de fechar este ciclo apostando em olhar para o futuro com uma perspectiva de maior confiança e de maior esperança. Foi isso também que entenderam os eleitores quando se manifestaram nestas eleições. E cumprimentando todos aqueles que foram eleitos e que, nesta altura em que falo, também não conheço em detalhe todos os que foram eleitos, mas tenho a certeza que todos os que foram eleitos através desta expressão da escolha dos portugueses merecem o nosso cumprimento e, por essa razão, felicito todas as forças políticas que concorreram e que terão visto os seus elementos eleitos para o novo Parlamento. Mas quero dizer também com muita naturalidade que é inequívoco que estas eleições mostraram uma força política vencedora e que essa força política vencedora foi a coligação que, juntamente com o Dr. Paulo Portas, tive o prazer de liderar.
nós cumprimentamos os portugueses também pela forma como se expressaram e interpretaremos, tenho a certeza, com muita humildade, o resultado que nos confiaram. Nós não conseguimos chegar, como era nosso desejo, a uma maioria no Parlamento. Parecer-nos-ia, disse-o diretamente a todos os portugueses, que era uma forma mais segura de podermos olhar os próximos 4 anos. Mas respeito profundamente a decisão que os portugueses tomaram e, com toda a humildade, não deixarei, e estou certo, todos os que me acompanham nessa missão, de fazer tudo o que está ao nosso alcance para que o desejo inequívoco dos eleitores que assim nos confiaram a missão de poder governar para todos, procurando os compromissos que são indispensáveis para dar estabilidade às políticas de que necessitamos nos próximos 4 anos para continuar um caminho de recuperação económica, de crescimento da nossa economia e do emprego e de recuperação do rendimento dos portugueses. Já acertei com o Dr. Paulo Portas, em consequência do resultado que registámos nestas eleições, que iremos promover de forma muito expedita a convocação dos órgãos nacionais dos respectivos partidos para formalizar um acordo de governo que sempre esteve subjacente ao acordo de coligação. Nestes primeiros dias da semana, portanto, faremos como nos compete o passo que é indispensável para que se possa comunicar ao Sr. Presidente da República que a força política mais votada nas eleições está disponível para formar o governo e, com isso, contrair todas as responsabilidades inerentes aos resultados das eleições. Como disse durante a campanha eleitoral, seria estranho que, no dia a seguir às eleições, quem ganhasse as eleições não pudesse governar. Creio que aquilo que nos dispomos a fazer interpreta de forma correta e humilde aquilo que foi a vontade do eleitorado. É agora importante reconhecer desde já que o Parlamento, na sua nova configuração, exigirá mais de todos nós. Isso é inegável. Os tempos que agora terminam neste ciclo político não foram fáceis. Os próximos que temos à nossa frente são, pelo menos, desafiantes. Não deixaremos de ir ao encontro daqueles que, como é o caso do Partido Socialista, no novo Parlamento, se filiam numa opção europeia e respeitando as regras da zona euro. Parece-nos de sublinhar que mais de 70% do Parlamento esteja dentro dessa perspectiva de filiação europeia e de pertença à moeda única, cujas regras devem ser observadas num país que quer continuar a crescer e a recuperar o rendimento dos portugueses. E por isso, a nossa tarefa mais emergente é a de poder dotar o país de um orçamento para 2016 que cumpra estes objetivos essenciais, que é, uma vez saídos do déficit excessivo, como estamos convictos que sairemos no final deste ano, manter Portugal com um déficit abaixo de 3% e garantir, portanto, o controlo e a disciplina das finanças públicas para podermos garantir uma redução da dívida portuguesa e, ao mesmo tempo, um terreno sólido para poder continuar a crescer com mais intensidade e de uma forma mais justa, como todos ambicionamos.
Em segundo lugar, parece-nos importante que os principais objetivos que temos à nossa frente sejam recordados. Se falei na necessidade de manter a disciplina e o rigor das contas públicas, porque isso interessa transversalmente a todos os portugueses, que Portugal tenha o menor déficit possível e que, portanto, vá diminuindo a sua dívida, é indispensável também, com a segurança e o gradualismo que sempre defendemos, procurar a recuperação do rendimento que é necessário para, progressivamente, como disse, podermos ir deixando as medidas de austeridade para trás, porque para trás ficou e foi ficando a emergência financeira que estamos a ultrapassar. Recordo nesse capítulo que manteremos, como tínhamos previsto, a recuperação dos salários ao nível da administração pública, dentro do ritmo consentido pela recuperação da nossa economia, bem assim como o alargamento, sobretudo às famílias mais numerosas, de melhores condições em sede de IRS para que possam ver o seu esforço ver o seu esforço fiscal aliviado. Mas não esquecemos aquilo que tínhamos dito, que é necessário remover progressivamente também a sobretaxa de IRS dentro de um caminho seguro, quer dizer, de quem não quer andar às arrecuas, de quem quer ser progressista nas medidas que consegue executar, garantindo segurança aos portugueses, que é aquilo, estou eu convencido, que eles mais desejam nos próximos anos. E tal como constava do orçamento para 2015, não deixaremos de devolver também o excesso fiscal que possa vir a ser arrecadado até ao final deste ano, em sede de IVA e de IRS, para que todos os portugueses vejam devolvida uma parte da sobretaxa que tiveram de suportar este ano de 2015. Quero também assinalar a importância de manter o caminho de reforço do Estado Social que temos prosseguido, seja ao nível da área da saúde ou da educação, seja também ao nível do apoio social, com contas públicas sustentáveis. Nós temos a obrigação de olhar cada vez com mais cuidado para aqueles que mais precisam. E à medida que formos vencendo, como estamos a vencer a emergência social, devemos apostar cada vez mais no desenvolvimento social e no combate às desigualdades sociais, tal como foi apanágio da nossa campanha eleitoral. Finalmente, queria deixar uma mensagem a todos os portugueses que, não nos tendo escolhido, não tendo votado nesta coligação, esperarão com certeza, tal como no passado, que o país não se veja prisioneiro de crises políticas que possam, no fundo, provocar um retrocesso no seu bem-estar ou no processo de recuperação económica. E a todos esses portugueses que não nos escolheram, queria dizer que, no que nos diz respeito, a campanha eleitoral terminou e as nossas obrigações de governo obrigam-nos a pôr de lado as bandeiras partidárias e a juntar todos os que querem construir um país melhor para o poderem fazer com o governo. Tomarei a iniciativa no plano parlamentar de contactar o Partido Socialista no sentido de, junto do Partido Socialista, procurar os entendimentos que são indispensáveis a reformas importantes e estruturais de toda a sociedade portuguesa,
na expectativa de que, sendo um partido europeísta e que defende a permanência de Portugal na zona euro, estará disponível, segundo as regras europeias, para possibilitar que reformas importantes ainda possam ter lugar no nosso país nos próximos anos, com destaque, como disse, durante a campanha eleitoral e antes dela, para a reforma da segurança social. Partiremos também para todo o diálogo aberto com os parceiros da concertação social e não deixaremos de manter a grande parceria que sempre tivemos com as instituições particulares de solidariedade social, que tão importantes são em Portugal para o combate às desigualdades. Como disse bastas vezes, estou convencido que temos condições para atingir um plano superior de ambição para o nosso país. E não é pelo facto, do nosso lado, de não termos atingido a maioria que nos daria a garantia de não haver sobressalto no Parlamento, que não empenharemos o melhor de nós próprios para que os próximos anos não tenham sobressaltos e que todos os portugueses possam beneficiar com o crescimento e com a criação de emprego que, estou convicto, o país está em condições de criar. Quero apenas dirigir uma palavra a todos os que mais próximos de nós se empenharam para que a nossa campanha fosse mobilizadora e que, dia a dia, nos deram a confiança de que valia a pena continuar o trabalho que tínhamos iniciado há 4 anos atrás. A todos, sem distinção, quero endereçar um abraço muito reconhecido e amigo, na certeza de que se o governo que liderei nesta legislatura pôde contar com gente extraordinária que deu o melhor de si próprio para que não falhássemos ao país quando era importante o país não falhar, tenho a certeza também que saberemos congregar nos próximos anos o melhor de todos para conseguirmos alcançar as metas que, tenho a certeza, todos os portugueses, qualquer que seja a sua área partidária ou preferência programática, desejam para o seu país. O melhor do nosso crescimento ao serviço das igualdades que possamos estabelecer e do combate às desigualdades que possamos travar. Um bem-aja a todos e obrigado sincero a todos os que fizeram esta campanha connosco. E também ao Dr. Paulo Portas, meu vice-primeiro-ministro, que possibilitou nestes anos que tantas diferenças pudessem ser colocadas de lado para que, mais uma vez, o país pudesse ter ficado primeiro. Muito obrigado também. Obrigado, Paulo. Portugal, 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 Portugal. Muito obrigado. Oh,
Portugal!